galerinha, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje será a nossa última aula. Eu estou me sentindo muito privilegiada de trazer essa aula para vocês. Vocês devem estar vendo aqui uma árvore de Natal, bastante presentes, né? Decorações. Devem estar imaginando que seria uma aula de Natal. Isso mesmo, vai ser uma aula de Natal. Nós vamos falar qual é o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal. Mas antes disso, nós vamos orar, pedir a Deus para abrir o nosso coração, nossa mente e os nossos ouvidos para a aula de hoje, tá bom? Então vamos entender também qual foi o presente, o maravilhoso presente que Deus nos deu, amém? Então vamos lá. Coloque a mãozinha no seu coração, feche seu olho e fala com Deus daí, que eu vou falar com Deus daqui. Senhor Jesus, Deus fiel, maravilhoso e santo, te agradecemos por mais essa oportunidade. Estamos num ano muito difícil, onde muitas pessoas estão perdendo o emprego, muitos estão perdendo familiares, outros estão se afastando de pessoas que amam, mas nós acreditamos que o Senhor está conosco o tempo todo e que até aqui tem nos ajudado. Amém? Então pedimos para que o Senhor abra a nossa mente para entender tudo que o Senhor vem falar, os nossos ouvidos para ouvir as tuas maravilhas e o nosso coração para guardar todo o teu ensinamento. Que o teu Espírito se faça presente nessa aula em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos contar uma história bem legal sobre o Natal, mas vamos lembrar um pouquinho sobre antigamente, lá em Jerusalém, antes de Cristo vir ao mundo. Vamos lembrar lá em Jerusalém. Quando Deus fez o mundo, Ele fez tudo que há no mundo e fez a nós, a criatura. Criador, que é Deus, e nós somos a criatura, os seres humanos. E Ele fez a sua imagem e semelhança. Ele nos criou no único propósito de nós adorarmos a Ele. O único propósito de Deus era que nós possamos adorá-lo de todo o coração, de espírito e em verdade, buscar ao Senhor e também que nós possamos servi-lo de todo o nosso coração. Ele nos deixou livre, nos deu total liberdade. E algumas pessoas aproveitou dessa liberdade para poder fazer as vontades da carne. Foi quando começou o pecado. E aí o pecado começou a aumentar e se multiplicar entre todos do mundo. E então o mundo ficou podre, o mundo ficou sujo, ficou condenado à morte. E Deus, que nos criou, ficou muito triste ao ver isso acontecer. O seu coração entristeceu-se muito e ele queria arrumar uma maneira de salvar-nos desse pecado, de nos salvar do pecado. Então, através do profeta Isaías, ele anunciou ao mundo que iria enviar um Salvador para salvar o povo do pecado, acabar com esse pecado. E então, Isaías saiu espalhando por todo o mundo que Deus iria enviar um Salvador, um Emanuel. O Emanuel, que significa Deus conosco, que ele iria enviar. E o povo esperou e demorou a ser cumprido. Já acreditavam que não iriam cumprir mais. E aí o que Deus fez? Deus então, depois de muitos anos, quando havia uma moça chamada Maria, que adorava o Senhor em espírito e em verdade todo o seu coração, ela agradava a Deus pelas suas atitudes e o seu jeito. Deus, então, quando Maria estava em sua casa, deitada já a dormir, enviou a ela um anjo. E esse anjo disse a ela, Maria. Ela se assustou. Quando viu que era um anjo do Senhor, ela disse, eis-me aqui, que significa cumpra em mim o seu querer, a sua vontade. E ele disse que era um anjo do Senhor e que Deus havia achado graça nela, graça no jeito dela, de como ela agia, como ela pensava, como ela falava. E por isso havia escolhido ela para ser a mãe, para gerar em seu ventre o Emanuel, o Filho de Deus, e que o seu nome seria Jesus. Maria então ficou assustada, mas eu? Aí o anjo disse sim, porque Deus achou graça em você. E Maria, então, aceitou a vontade de Deus. O anjo foi embora novamente para o céu. E Maria ficou preocupada. Mas como assim? Eu vou gerar o Filho de Deus, eu não sou nem casada. E o anjo disse a ela também
que o filho dela seria gerado pelo Espírito Santo. Mas ela ficou preocupada, o que as pessoas vão dizer, os meus pais e José. José era o noivo de Maria. E ela disse o que José vai pensar. Ai, meu Deus, ficou preocupada e voltou a dormir. No outro dia, José, que era o seu noivo, foi visitar Maria em sua casa. Ao chegar lá, Maria contou para ele: olha, José, o anjo veio me visitar ontem e disse que eu teria um filho, que ele se chamaria Jesus, que seria o Filho de Deus, seria o Salvador, que será o Salvador, e ele será gerado em meu ventre pelo Espírito Santo. José achou aquilo cúmulo. Mas onde já se viu? Ficou bravo. Mas nós nem somos casados. Como que você terá um filho, Maria? Nem somos casados, isso não pode acontecer. E saiu bravo da casa de Maria para a casa dele. E Maria ficou muito triste, mas ela sabia que Deus estava com ela. Ao chegar em sua casa, José ficou muito bravo, estava murmurando: onde já se viu? Maria, que é minha noiva, nós nem nos casamos e ela já vai ter um filho. Isso é história, ela deve estar me traindo, não sei o quê. E o anjo, então enviado por Deus, foi até José e disse a ele toda a história, que Maria geraria um filho em sua barriga, que seria o Filho de Deus e o nome dele seria Jesus. E então José acreditou e foi ao encontro de Maria e disse a ele tudo que o anjo disse, que ele acreditava nela e que não seria fácil, que ela seria julgada e perseguida, mas que ele estaria com ela e Deus também. Então Maria e José, quando depois de entender o propósito de Deus, o anjo chegou até eles e disse que a criança já estaria sendo gerada ao ventre de Maria pelo Espírito Santo. Aí então começou a barriga de Maria a crescer. Eles se casaram e todos começaram a julgar Maria. Como ela poderia estar grávida se acabou de casar e tudo? Começou a ser perseguida, apontada, julgada. E todas aquelas pessoas ficavam crucificando Maria, acusando Maria. Maria, então, junto com seus familiares e José, achou melhor que fosse embora de Jerusalém. E ela foi para Nazaré, onde lá também sofreu perseguições, sofrimento, muita luta. E ela estava perto a dar à luz ao bebê e precisava de um lugar para ficar. Foi quando um homem muito legal deixou ela ficar lá onde ele cuidava dos seus animais, no seu curralzinho. E junto aos animais, Maria e José ficou. Maria então teve muita dor e nasceu o Emanuel, cujo nome era Jesus, o Salvador. E quando Jesus nasceu, foi uma alegria enorme. E lá no céu brilhou uma estrela muito forte, anunciando que Jesus havia nascido, Salvador havia nascido. Todos ficaram muito felizes porque ele veio ao mundo no único propósito de salvar e nos livrar do pecado. Todos ficaram muito felizes, inclusive Maria e José. E então veio toda aquela história de Jesus até a sua crucificação que vocês já ouviram. Aí, esse foi o propósito. Deus teve um plano perfeito. O plano de Deus foi perfeito. Ele enviou Jesus para nos salvar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho ao mundo para nos livrar do pecado. E essa foi a maior alegria que nós tivemos. Então, nós sabemos que o presente que Deus nos deu no Natal foi Jesus. Jesus nasceu no dia do Natal, que por isso que comemoramos o nascimento de Jesus, porque foi um presente que Deus deu a nós, à humanidade, aos seres humanos, foi Jesus para nos livrar de todo aquele mal. Então, o maior presente que Deus nos deu foi Jesus, e o seu propósito na Terra era nos salvar, nos livrar do pecado, nos dar as vestes novas, nos dar vida nova. E foi isso que Deus fez. Amém? Então, agora vocês já entenderam qual é o verdadeiro significado do Natal. Eu quero que vocês gravem aí um vídeo ou um áudio junto com o papai e a mamãe de vocês, falando para as tias
O que você entendeu do significado do Natal? Qual é o verdadeiro significado do Natal? São os presentes? São a árvore de Natal? As decorações? A reunião de família? A mesa farta e cheia de comida? E qual era o propósito de Jesus? Nós, tias do Ministério Infantil, temos um propósito por Deus. Deus nos chamou, nos enviou para ensinar vocês o caminho do Senhor, a palavra do Senhor. Preparar vocês para quando vocês crescerem, serem verdadeiros adoradores e servos do Senhor de todo o coração. E Jesus tinha um propósito. E qual é o verdadeiro propósito de Jesus? Qual é o significado do Natal? Vocês entenderam? Falem aí para nós, tá bom? E aqui nós encerramos a nossa aula. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando de Jesus para vocês, do nascimento de Jesus. Jesus nasceu no dia de Natal. Então, no Natal, nós temos que comemorar e agradecer a Deus por ter enviado Jesus. E comemorar o nascimento, o aniversário de Jesus, tá bom? Assim como o dia que você nasceu foi especial, o dia que Jesus nasceu também foi muito especial. Muito mais especial porque ele veio para nos salvar. Quero agradecer vocês. Vamos orar para encerrar, mas antes disso, nós queremos agradecer aos pais que esteve conosco nesse tempo, ajudando nas atividades, né, do Ministério Infantil, com os vídeos, com as respostas das atividades. Agradecer as tias que se dedicaram para gravar os seus vídeos, as suas aulas. Eu mesmo fui uma que me dediquei bastante, tivemos bastante dificuldades, mas conseguimos chegar até aqui, o final do ano, com bastante propósitos. Queremos agradecer também as crianças, porque estiveram aí com a gente acompanhando as aulas, os vídeos, respondendo. Muito obrigada a vocês, tá bom? Vamos orar? Coloque a mãozinha no coração, feche o olhinho, vamos agradecer a Deus por essa aula. Senhor Jesus, primeiro queremos te agradecer porque o Senhor veio ao mundo para nos salvar, nos livrar do pecado e limpar todas nossas vestes sujas e nos trazer vestes novas e limpas, para trazer a salvação. Te agradecemos, Deus, por ter tanto amor por nós, que enviou o único filho que tinha para nos salvar, para morrer por nós. Obrigado por saber o significado do Natal e o propósito de Deus. Obrigado, Jesus, por nos amar, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à angústia. O Senhor tem estado conosco em todo o tempo e até aqui tem nos ajudado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Galerinha, muito obrigada por estar com a gente esse tempo todo. Essa foi a nossa última aula sobre o Natal. Queremos agradecer vocês e seus familiares por estar conosco, as tias do Ministério Infantil, e desejar um Feliz Natal a todos, cheio de amor, alegria e paz. E não esqueçam, fé, porque o ano que vem, em nome de Jesus, teremos novamente as nossas aulas e eu creio que Deus trará sobre nós a cura, sobre o mundo, a cura desse vírus, dessa pandemia, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima. Um Feliz Natal! Beijos! Já estou com saudades!